Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para o centro-sul do Brasil. A área que tem ainda se mantido com um solo mais úmido nesses últimos períodos, por conta das chuvas que retornaram ao Rio Grande do Sul, favorecendo o estado que vinha enfrentando um período prolongado de estiagem, e também por conta das chuvas que prolongaram um pouco durante o outono, até no início do inverno. Tivemos alguns episódios fortes de chuva durante o mês de junho, chegando até o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por isso que a gente observa aqui níveis de umidade no solo que variam em torno dos 40% até 60% aqui no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e na região sul níveis ainda mais elevados, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul Paranaense. Isso tem contribuído para o bom desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra aqui sobre o centro-sul e também as lavouras de trigo que estão sendo instaladas. Algumas áreas do Paraná começaram a sentir o déficit hídrico, principalmente para as lavouras mais tardias de milho segunda safra, aquelas lavouras que foram plantadas um pouco mais tarde, agora já sentem o déficit de umidade por conta da intensificação do tempo seco das últimas semanas. Mas agora, para os próximos dias, tem previsão para retorno das chuvas para a região sul. Agora, nos próximos 5 dias, nessa segunda metade da semana, a chuva vai ficar mais restrita aqui ao extremo sul do país. Principalmente o Rio Grande do Sul deve receber altos volumes de água, porque além de uma frente fria que já está chegando no estado, teremos a intensificação de um ciclone extratropical entre esta sexta-feira e o sábado aqui na costa. Esse ciclone deve trazer, além de chuvas fortes, também ventania aqui para a faixa leste da região sul. Então, o Rio Grande do Sul deve ser o estado mais afetado, especialmente o meio leste e sul do estado devem receber volumes aí superiores a 70 milímetros, algumas localidades mais de 100 milímetros. Então, é uma chuva com potencial para transtornos e que também vem acompanhada por ventos fortes. Já entre o norte gaúcho e interior paranaense, os episódios de chuva devem ser bem mais isolados. Por enquanto, até o final de semana, não tem previsão para acumulados muito significativos. O tempo deve voltar a ficar mais úmido, mas não tem previsão ainda para um acumulado muito intenso. E entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, por enquanto, o tempo não muda. A expectativa é que as temperaturas continuem mais amenas, mais baixas aqui entre o sul e o sudeste, nessas áreas em tons de azul, ainda mínimas ligeiramente abaixo de 10 graus, mas não tem previsão para grandes oscilações a curto prazo. Agora, no próximo período, a gente vai observar uma mudança maior, porque esse sistema que está avançando agora na segunda metade da semana, ele até se afasta a partir do domingo, a chuva dá uma ligeira trégua, mas no início da próxima semana, já a partir da segunda-feira, teremos o avanço de um novo sistema e a intensificação de um novo ciclone aqui na costa, próxima à região sul. Então, teremos novamente retorno das chuvas mais generalizadas e, desta vez, a formação de uma frente fria mais organizada e intensa deve propagar chuvas também para partes do sudeste e do centro-oeste. Então, são esperadas chuvas desde o interior da região sul até boa parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O volume maior de precipitação, mais uma vez, deve ficar concentrado aqui sobre o Rio Grande do Sul. As regiões costeiras, mais uma vez, devem receber de 70 até mais de 100 milímetros em algumas localidades. Então, mais uma vez, há risco para transtornos. Além da chuva forte, também tem risco para ventania nessas áreas aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, no Rio Grande do Sul, as atividades no campo devem ficar mais paralisadas, porque teremos uma sequência de dias de tempo instável entre esta semana e a próxima semana, principalmente o plantio do trigo no Rio Grande do Sul deve ser mais afetado. Enquanto entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a chuva deve ocorrer com maior intensidade no decorrer da próxima semana, também paralisando algumas atividades no campo, colheita do milho segunda safra, corte e moagem da cana-de-açúcar, colheita do café, mas por outro lado, essa chuva também ajuda na manutenção da umidade no solo, pensando principalmente naquelas lavouras mais tardias de milho segunda safra que vinham sentindo déficit de umidade em algumas áreas entre Mato Grosso do Sul, Paraná, agora voltam a receber uma chuva que ajuda aí na manutenção da umidade no solo. Então, se por um lado essa chuva impacta nas atividades de colheita, ela vai favorecer as lavouras em desenvolvimento, lavouras tardias de milho segunda safra e também as lavouras de trigo que já foram instaladas. Quanto às temperaturas, destaque para um declínio bastante acentuado da temperatura mínima entre o final da primeira quinzena e início da segunda quinzena de julho, porque após a passagem desse sistema, teremos o avanço de uma massa de ar de origem polar. Especialmente a partir do dia 13 de julho, teremos um declínio mais acentuado na região sul. No sudeste e no centro-oeste, o frio não chega com tanta intensidade, mas as áreas mais ao sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul devem também receber um declínio um pouco mais significativo. O frio mais extremo, com risco para geadas mais fortes, fica restrito à região da Campanha do Rio Grande do Sul, regiões serranas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e região do Planalto Paranaense. Nas demais áreas, a gente observa que a temperatura fica bem no limite, ali entre 13 e 6 graus. Não dá para descartar a ocorrência de geadas em algumas áreas aqui do sudoeste paranaense, extremo sul de Mato Grosso do Sul, então
Não dá para descartar a ocorrência de uma geada fraca, isolada, em algumas áreas de milho segunda safra e cana-de-açúcar. Mas, por enquanto, o risco é baixo. É um risco para um fenômeno bem mais fraco, principalmente nas áreas de baixada. Em grande parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo, o declínio não deve ser tão significativo. Então, o risco é bem menor para cultivos suscetíveis a frio extremo. Vamos acompanhar agora de forma pontual a previsão para algumas localidades. Muitos capões no Rio Grande do Sul devem receber mais chuvas entre os dias 8 e 13 de julho. Após a chuva, teremos um declínio acentuado da temperatura mínima, pode chegar a valor próximo de 0 até ligeiramente abaixo de 0 grau. Então, após a chuva aqui, a temperatura caindo rapidamente, a gente pode ter um episódio de geada. Se a chuva cessar já no dia 12, a partir do dia 13 a gente pode ter o risco de geada, senão entre os dias 14 e 15 o risco para a geada se torna maior. A gente observa aqui que o início da segunda quinzena também vai ser marcado aí por temperaturas próximas de 3, 4 graus. Então, virada da primeira quinzena para a segunda quinzena na região de muitos capões com frio mais intenso, com maior risco para geadas. Depois disso, a gente observa um retorno das chuvas por volta dos dias 19 e 20 de julho. Em Guarapuava, no Paraná, expectativa também de retorno das chuvas a partir do dia 8 de julho, com forte intensidade até em alguns momentos, então um volume bem significativo aqui entre os dias 8 e 13 de julho. Depois também a temperatura cai bem, a gente pode ter aí uma mínima chegando até 3 graus. Se o tempo abrir completamente, aumenta o risco para ocorrência de geadas, mas a gente observa que ainda tem previsão de bastante umidade até o dia 13. E depois disso, a temperatura segue baixa, mas sem grandes extremos. Por volta do dia 20, tem previsão para o retorno das chuvas para a região. Então, esses próximos 15 dias, com vários dias aí de tempo instável na região de Guarapuava. Rio Brilhante, a gente observa um episódio de chuva mais expressivo aqui, entre os dias 12 e 13 de julho, com moderada intensidade. A temperatura também oscila, a máxima principalmente cai aqui de mais de 30 graus para em torno de 25 graus entre os dias 12 e 13. E depois a gente tem um declínio também da temperatura mínima, mas na região de Rio Brilhante, mínima aí chegando por volta de 13 até em torno de 12 graus, mas não tem previsão por enquanto para um frio extremo. Então, na região de Rio Brilhante, o risco para ocorrência de geada, para um extremo de frio, é bem menor. E a segunda quinzena aqui de julho mais seca e com temperaturas mais amenas, tanto mínimas quanto máximas. As máximas ficarão mais baixas na segunda quinzena do mês de julho. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Até mais!